Imagine olhar nos olhos de quem sempre te protegeu e, pela primeira vez, enxergar não amor, mas medo e desconfiança. Acreditamos que o esquecimento é o vilão definitivo da mente humana, o sinal claro de que o tempo está cobrando seu preço. Mas essa é uma mentira confortável que contamos a nós mesmos para evitar uma verdade muito mais cruel. Existe um sintoma silencioso, raramente discutido nos consultórios, que destrói famílias muito antes de a memória desaparecer por completo. A medicina chama de demência, mas a manifestação real vai muito além de esquecer onde estão as chaves, ou qual é o dia da semana. O verdadeiro pesadelo começa quando o cérebro, em sua tentativa desesperada de dar sentido a um mundo que está desmoronando, começa a reescrever a realidade, transformando aliados em inimigos e cuidadores em ladrões. O que quase ninguém te conta sobre a deterioração cognitiva é que a perda de memória é apenas a ponta de um iceberg comportamental devastador. Ocorre um fenômeno brutal conhecido como perda de confiança, uma erosão profunda na capacidade de acreditar nas pessoas mais próximas. A demência ataca as áreas do cérebro responsáveis pelo raciocínio lógico e pela percepção da realidade, criando um abismo entre o que acontece de fato e o que o paciente percebe. De repente, aquele familiar amoroso não é mais visto como um suporte, mas como uma ameaça. A pessoa começa a duvidar de amigos de longa data, questiona as intenções de filhos e cônjuges e mergulha em um estado de vigilância constante, convencida de que está sendo enganada por aqueles que, na verdade, estão ali apenas para ajudar. Essa desconfiança não nasce da maldade, mas de uma falha mecânica na biologia cerebral que obriga o indivíduo a preencher lacunas. Quando a memória falha e o paciente não consegue lembrar onde colocou um objeto ou se teve uma conversa específica, o cérebro não aceita o vazio. Em vez de admitir o esquecimento, a mente fabrica uma explicação que, para o paciente, faz todo o sentido lógico dentro de sua nova realidade distorcida. Se a carteira sumiu e eu não lembro de tê-la mudado de lugar, a única conclusão possível para um cérebro doente é que alguém a pegou. É aqui que surgem as acusações infundadas de roubo, o ato de esconder objetos de valor e a certeza absoluta de que existe uma conspiração doméstica em andamento. Mas aqui está a reviravolta que confunde a maioria das pessoas e atrasa o diagnóstico correto. É fácil confundir esses comportamentos com excentricidade ou teimosia da idade, mas a linha que separa o envelhecimento normal da patologia é tênue e perigosa. Todos nós esquecemos coisas ocasionalmente. A distração faz parte da condição humana e do envelhecimento natural. A diferença crucial, aquele detalhe que muda tudo, reside na severidade e na progressão desses atos. Na demência, não é apenas um esquecimento, é uma reescrita da história recente. O paciente não apenas esquece onde guardou o dinheiro, ele cria uma narrativa complexa sobre como o dinheiro foi subtraído, defendendo essa versão com uma convicção inabalável que desafia qualquer argumento lógico que você tente apresentar. À medida que a doença avança, o cenário se torna ainda mais sombrio e os sinais de alerta se diversificam, saindo da esfera da paranoia para a incapacidade funcional. A perda de memória deixa de ser sobre objetos e passa a ser sobre a própria vida, apagando eventos recentes como se nunca tivessem ocorrido. A confusão mental se instala, e encontrar as palavras certas para se expressar torna-se uma batalha hercúlea. A pessoa pode estar em um ambiente familiar, na casa onde viveu por décadas, e de repente não reconhecer as paredes ao seu redor. A desorientação espacial é aterrorizante, transformando o refúgio do lar em um labirinto desconhecido e hostil, o que alimenta ainda mais o ciclo de medo e desconfiança que descrevemos anteriormente. O impacto se estende para a gestão da própria sobrevivência, afetando a capacidade de lidar com números e responsabilidades básicas. Problemas para gerenciar contas, entender orçamentos ou realizar tarefas simples como fazer compras indicam que as funções executivas do cérebro estão se desligando. O vocabulário se reduz drasticamente, levando à repetição exaustiva de palavras e perguntas, um sinal de que o acesso ao banco de dados linguístico está sendo bloqueado. Mas o mais doloroso de assistir são as mudanças de humor inexplicáveis. A irritabilidade surge do nada, a depressão se instala sem aviso, e a personalidade que você conhecia parece evaporar,
substituída por alguém que oscila entre a apatia e a agressividade defensiva. Diante de tanta confusão e da incapacidade de processar o ambiente, a tendência natural do paciente é o isolamento, uma retirada estratégica de um mundo que não faz mais sentido. Eles evitam encontros sociais não porque não gostam mais das pessoas, mas porque a interação se tornou uma fonte de ansiedade insuportável. Imagine viver em um estado constante de alerta, onde você não entende as conversas, não reconhece os lugares e suspeita das intenções de todos. O isolamento é um mecanismo de defesa, uma tentativa de reduzir os estímulos de uma realidade que se tornou caótica e ameaçadora. E é nesse silêncio que a doença progride com mais força, longe dos olhos de quem poderia intervir. Para quem assume a missão de cuidar, entender a lógica por trás do caos é a única ferramenta eficaz. Não se trata apenas de paciência, mas de estratégia comunicativa e inteligência emocional. É fundamental compreender que existem diferentes tipos de demência, como Alzheimer, demência vascular e frontotemporal, e que cada uma possui uma assinatura e progressão distintas. Saber com o que você está lidando permite ajustar as expectativas. Tentar argumentar com a realidade distorcida do paciente é inútil e apenas gera mais conflito. A regra de ouro é nunca confrontar a alucinação, mas validar a emoção por trás dela. Se ele acredita que foi roubado, a dor da perda é real para ele, mesmo que o não seja. A comunicação precisa ser reinventada, despida de complexidade e carregada de calma. Falar devagar, com um tom de voz sereno e fazer perguntas objetivas pode ser a diferença entre um momento de paz e uma crise de agitação. Evite sobrecarregar a mente da pessoa com múltiplas informações ou escolhas. O processamento é lento e a frustração é rápida. O cuidador precisa se tornar um âncora de segurança, alguém que não julga as falhas, mas que navega junto nas águas turvas da confusão. Embora não exista cura para muitos tipos de demência, a medicina oferece opções para o manejo dos sintomas que podem trazer dignidade e qualidade de vida, reduzindo a ansiedade e as alucinações. No fim das contas, lidar com a demência e seus sintomas ocultos, como a perda de confiança, exige uma mudança profunda na nossa própria percepção. É preciso consultar médicos, discutir riscos e benefícios de medicamentos e buscar suporte profissional. Mas, acima de tudo, é preciso coragem para aceitar que a pessoa que amamos está mudando irrevogavelmente. O desafio não é trazer a pessoa de volta para a nossa realidade, mas ter a empatia necessária para visitá-la na dela, onde quer que ela esteja. Se você notar esses sinais, não espere o esquecimento total para agir. A intervenção precoce e a compreensão dos mecanismos da mente podem não parar o tempo, mas podem tornar o resto da jornada menos solitário para ambos os lados.